E aí, pessoal, como é que vocês estão? Embora de teste de material, começando 2026 já com tudo aqui. E aproveitando rapidinho, feliz ano novo pra todo mundo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo de 2026. E a gente já vai começar testando o material. Essa aí é uma aquarelinha da Giotto. Eu comprei esse estojinho de 12 cores que, gente, muitos artistas, né? Eu vejo muitos artistas falando sobre essa aquarela. Tanto artistas que já pintam mais tempo, quanto iniciantes, né? Indicando essa aquarela. E eu resolvi comprar pra testar, porque eu fiquei muito curiosa mesmo. Amo testar materiais, então, né? Gostei bastante de... Quando eu vi nessa aquarela, eu não preciso testar ela. E eu amei que ela já vem com um pincelzinho. Gente, esse pincel já me ganhou de primeira, porque comparado a outros estojos que vem com pincéis, esse aí é maravilhoso, de verdade. Eu vou até mostrar um que vem no kit de lápis de cor, porque eu tinha mais perto ali, da Staedtler. E vocês veem a diferença, sabe, de qualidade do material. Vocês veem da Staedtler super mais... Sabe, simples e as cerdas não são muito legais não, viu, galera? Já esse da Giotto eu já vi assim de cara que é muito bom mesmo. E eu já comecei ali umedecendo as pastilhinhas, uma gotinha de água em cada cor. Fazer isso ajuda bastante na hora que a gente for pintar. A pastilha já vai sair a tinta mais fácil, né? Então peguei ali, tô usando o meu sketchbook mix média da Canson. E aí eu passei um tracinho ali com a caneta Nanquim pra gente fazer o teste de transparência dessas tintas, né? E também pra vocês verem a pigmentação, pra eu ver ali com vocês, né? Porque eu tô testando ali pela primeira vez nesse vídeo com vocês, essa aquarela. E, gente, sério, eu amei. Olha esse preto, que preto tudo. Sério. E eu fui colocando ali, né, cada tintinha. Cada tintazinha eu fui colocando, fazendo essa linha aí, que dá pra gente ver um pouquinho da expansão dela também, né? Porque eu depositei a tinta e depois com o pincel com água eu fui puxando ela mais ali, né? Um pouquinho no papel pra ver quanto que essa tinta corre ali. Gente, olha essa cor. Olha essas cores. Eu fiquei chocada porque é bem pigmentada, gente. Sério. Eu não tenho muitas aquarelas, assim, desse nível escolar, né? Pra comparar, não tenho tantas. Mas dentre as que eu já usei, né? As que eu tenho, essa daí realmente ganhou meu coração. Muito, muito mesmo, assim. Até mais do que o da Pintel, de Pint, né? Pintel, assim, ela é boa. Mas eu achei essa daí bem mais saturada, sabe? As cores bem bonitas, muito legal mesmo. Mas eu amo Pentel também, tá, gente? Minha primeira aquarelinha foi Pentel. E olha só, gente. E um detalhe também. Como é aquarela escolar, né? Aquarela escolar tende a ser um pouco mais opaca. Então você pode perceber que algumas cores cobriram um pouco mais a linha preta. O branco ali, você consegue ver bastante o amarelo, o laranja. Mas essa é uma característica dessas aquarelas que são escolares, né? Elas não têm tanta transparência quanto uma aquarela de pigmentos, né? Mais ali profissionais, tem uma composição melhor de materiais. Enfim. Mas tem outras aquarelas, na verdade, que são mais caras e que elas têm essa característica de serem mais opacas. E que tá tudo bem. Depende muito da sua técnica, do jeito que você gosta, né, de usar aquarela. Então, pra mim, assim, eu não vi como um problema. Meu Deus, ela é muito opaca e tal. Não achei tranquilo, mas, né, só pra falar aqui, realmente. E eu fiz ali outro testezinho com ela. Coloquei uma pocinha de água e pinguei, né, um pouquinho de tinta. Depositei ali. E pra vocês verem um pouco da expansão. E também fiz a misturinha entre o rosa e o azul. Olha só que rosto lindo. Gente, eu amei bastante essa aquarela. Sério, a expansãozinha dela não é aquela expansão uau, mas ela expande e a mistura fica muito bonita. E bora para a pintura. Eu já tenho esse desenho que eu fiz. Já fiz a line, né, com caneta Nanquim. A referência dela, eu usei uma foto do Pinterest, tá? Só acrescentei o cactuzinho ali. Eu achei tão bonitinha, uma menininha segurando um paitinho. E aí eu resolvi desenhar no meu estilo. E a gente vai colorir. Sempre importante testar, sabe? Fazer o swatchzinho de cores antes de ir testando assim as cores, que fica melhor, sabe?
você já ir de cara no papel e de repente não gostar da cor. Então sempre pega um outro papelzinho separado pra ir testando as cores. Agora, sobre o papel que eu tô usando nessa pintura, ele é de um bloco A3 que eu tenho. Ai, meu Deus do céu, gente, eu esqueci da marca. Eu vou colocar aqui, tá, pra vocês. Eu esqueci realmente totalmente. Felipe, eu não sei. Mas ele é um A3 com uma textura de tipo de tela de pintura. Ele não é 300 de gramatura, mas tem uma gramatura mais grossinha. E eu gosto bastante, tem uma texturinha diferente, né? E aceita aquarela de boas, então eu tô usando ele. E olha só, já pintei a pele da minha personagem. Depois eu já fiz um pouquinho, aproveitei que tava úmido, já coloquei o blushzinho na bochechinha dela. E aí deu uma mesclada bem ali com a pele. E em seguida pintando aí o casaquinho dela nesse tom de amarelo, gema de ovo. Eu achei tão bonito. Na foto da referência ela usava um casaco amarelo, então eu gostei, resolvi manter a corzinha do casaco dela. E eu fui só preenchendo ali, tá? Sem segredo, gente, aqui. E eu também deixei alguns pontinhos em branco ali, porque é um estilo que me agrada bastante. Eu vejo alguns artistas fazendo isso, sabe? Não precisa preencher 100% ali certinho dentro da linha, sabe? Do espaço ali, 100% a cor. Você pode deixar um pouco mais livre, assim, alguns pontos sem cor, sabe? Fica bonito, não fica feio. É um estilo, né? Se você gosta, você pode fazer assim, que é sabe, uma pintura mais livre, sem aquela cobrança, tem que estar 100% preenchido, não pode ter uma mancha sequer. Enfim, a gente vai pintando despreocupadamente. Assim como o desenho que eu fiz, né? Eu não fiz 100% super simétrico, as linhas e tal, tá bem solto a line. Então, esse tipo de pintura achei que ia combinar mais com o desenho. Pintei ali o meu cacto também. Muito bonitinho esses cactos. Alguns detalhes eu gosto de fazer enquanto a tinta ainda tá úmida, tá? Mas se você não quiser que as tintas se misturem, é bom esperar a camadinha secar pra você pintar outra parte que esteja muito próxima ali do que você já pintou. Senão as tintas, elas vão se misturar bastante. Então, sempre ter esse cuidado. Aí na pintura parece que eu tô fazendo tudo de uma vez, mas eu pausei bastante, tá? Entre as camadas, entre as partes, pra não borrar, porque eu não queria esse efeito de borrado entre as cores. No patinho, pra ele não ficar só aquele brancão, né? Eu fiz um sombreamento ali com cinzinha. Aproveitei, né, que era a cor da botinha que ela tava usando. Fiz uma bochechinha ali no patinho, blush. Reforcei o blush nela, que, né, deu uma apagadazinha. E eu só reforcei. Uma coisa dessa aquarela é que ela é bem pigmentada, então eu não precisei fazer muitas camadas pra ter uma cor mais forte. Em algumas aquarelas você tem que fazer bastante camada pra conseguir uma cor mais saturada. Essas 2 camadas, assim, eu já achei muito boa. Não achei necessário fazer 10, um monte de camadas. Achei que com 2 já cheguei no resultado legal de cor. Vocês veem, não tá tão apagado a cor, tá bem legal. Olha só pra vocês verem mais de perto. Aí a cor do cabelo, que foi uma que eu fiz a segunda camada. E para a segunda camada eu resolvi dar um pouco mais de textura, então fui só fazendo umas linhas ali com o pincel. Um pouco mais carregado de tinta e não água, né? Pra deixar mais marcado mesmo. E agora a gente vai pintar o gorro dela. Fui testando ali uns tons de azul até achar o que eu queria. Eu gosto desse tom de azul, que é um azul mais turquesa, né? Mas tão bonito e ele contrasta muito bem com o amarelo. Bonito. E pro fundo, gente, eu não costumo fazer muitos cenários ainda assim nas minhas pinturas. Então eu aposto em fundos mais soltos com manchas de tinta. Bem aquarelado, assim. Então eu deposito a tinta ali, depois com o pincel com mais água eu vou espalhando, sabe? As bordas dessa mancha que eu fiz inicialmente. E assim vai formando essa manchinha, esse fundo com uma cor super suave. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E não tem erro, gente. Não vai ficar feio. E também preenche, sabe, a pintura pra não ficar aquele branco de fundo.
Só ver uma cor que vai ornar ali com a sua pintura, que vai fazer sentido, né? E como eu pensei assim, o azul pode ser que ela esteja no céu aberto, né? Com fundo de nuvens, uma coisa mais azulada. Então por isso que eu escolhi o azul. E eu amo fazer essas manchinhas de tinta. Então eu cubro uma parte que eu não quero que saia, né? Esses pingos de tinta. E vou batendo ali, eu pego um pouquinho de água com tinta e vou dando umas batidas no pincel e vai saindo os pinguinhos de tinta ali no papel. Você pode também fazer manualmente, sabe? Pintar as bolinhas, mas assim, eu acho tão mais legal. E fica muito bonito, é um detalhe super bacana que eu amo fazer nas minhas pinturas, né? Minhas aquarelinhas. Uma dica ali, ó, pingou onde eu não queria, então eu só umedeci ali, rapidinho, antes que secasse. E tirei o excesso d'água com um papel toalha, um papelzinho higiênico e tudo certo. E olha como ficou de perto. Ai, eu achei tão fofinho. Tô fazendo alguns pinturinhas assim, sabe? Como se fossem cartõezinhos e fica uma graça. E esse foi o resultado. Eu amei essa aquarela, gente. Amei bastante. Super recomendo. Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. Gente, nota 10 pra essa aquarela. Eu gostei bastante, tá? E, inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ficou o resultado dela seca. Aqueles testezinhos que a gente fez lá no início. Olha as cores super saturadinhas. Depois de seca, que tem aquarela que perde, sabe? Um pouco desse brilho, um pouco da cor depois que seca. Um exemplo disso é a aquarela da Acrylex, que foi uma que eu comprei há muito tempo e eu usei. Olha só, gente, a cor super... Olha o preto. E uma característica, sai na mão, tá? Passa o dedo, sai na mão. Essa da Giotto eu não vi essa transferência. E essa da Acrylex foi esfareladinha. Olha só as cores, como são mais lavadas. Olha esse tom de rosa muito neonzão da Acrylex. E, enfim, comparado a esse da Giotto, né, não tem... Olha, da Pentel, pra vocês verem, ó. Que realmente a da Giotto é bem saturada, olha isso. É um show de bola. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado aí de ver o processo do resultado da pintura. E me digam aí se vocês já conheciam essa aquarela, se já testaram, se gostaram. E é isso, gente. Ah, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e me seguir nas redes sociais também pra ver mais o meu trabalho. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!